venhamos a nos aperfeiçoar diante da tua face, que todos nós possamos nos aperfeiçoar, ó Deus, diante da tua presença, que cada um de nós, Senhor, através do teu Santo Espírito, possamos compreender, ó Deus, as verdades eternas, que possamos ter a consciência formada da tua vontade. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é prosseguindo para o alvo. A nossa leitura principal em Filipenses, capítulo 3, do 14 ao 21. Nós vamos entrar nela daqui a alguns minutos, mas eu quero, como introdução a esta palavra, ler com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, e eu quero mostrar aqui para vocês aquilo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos ter essa consciência de que nós não esperamos em Deus somente nesta vida. Nós não esperamos que Deus responda às nossas orações somente no nosso período de vida. Nós não esperamos receber apenas aquilo que nós necessitamos para viver aqui neste momento. Mas nós devemos esperar em Deus pelas coisas eternas. Nós devemos esperar em Deus na medida em que nós vamos morar com Ele para a eternidade, à medida que nós vamos viver com Ele para a eternidade. Existem pessoas que elas esperam em Deus uma resposta para hoje. Existem pessoas que elas esperam em Deus uma resposta para agora. E aí o Senhor nos diz na sua palavra que essas pessoas que só querem o aqui e agora são pessoas miseráveis. Mas na verdade elas acham que elas estão fazendo o que é certo. Elas acham que esperar em Deus só nessa vida é o importante. Que o importante é as coisas funcionarem agora. Que o importante é tudo dar certo hoje. Mas o que o Senhor está nos falando? Nós podemos esperar em Deus aqui e nós podemos esperar em Deus na eternidade. Nós não precisamos dizer assim: olha, eu só quero a resposta de Deus para agora, não. Eu quero a resposta de Deus que Ele tem para mim hoje, eu quero a resposta de Deus que Ele tem para mim amanhã, e eu quero a resposta de Deus para toda a eternidade. O que nós estamos vivendo não é algo só para hoje e para amanhã e para esse período da nossa vida, mas nós temos que ter consciência que tudo que o Senhor faz na nossa vida é para a eternidade, é algo que dura para sempre, não é algo, esta obra que Deus começou na vida de todos nós, não é uma obra só para esta vida, mas é uma obra eterna. E quando a palavra de Deus diz esperar, quando você espera no atendimento médico, por exemplo, você fica lá na sala esperando, você fica aguardando a sua vez. Quando você espera numa fila, lá no supermercado, você está comprando alguma coisa, você tem que entrar na fila e esperar a sua vez. Quantas vezes você está esperando uma resposta de algum pedido que você fez, seja pelas redes sociais, seja através do correio, você tem que aguardar aquele pedido chegar, você tem que esperar. Nós, irmãos, precisamos entender isso, seja para uma resposta de hoje, ou daqui a uma semana, ou para toda a eternidade. A palavra de Deus diz esperar. Nós temos que, para prosseguir para o alvo e para chegar no plano de Deus completo na nossa vida, aprender a espera. Nós temos que aprender a esperar. Nós temos que aprender a compreender as coisas ao nosso redor. Nós vivemos um momento
naquilo que eles chamam de drive-thru. Você dá a volta, vai lá, faz o pedido, vai, passa por trás e pega o seu pedido e vai embora, não precisa nem descer do carro. Você pode pegar o seu celular e fazer um pedido de um lanche ou de uma comida, e ela vai chegar na porta da sua casa dentro desse período, sem que você precisar sair. O que nós vivemos hoje? O imediatismo. Se você pega o seu celular e clica para ele abrir, e ele demora para abrir a tela, você já se irrita, porque você quer as coisas de forma rápida. Isso é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Então, quando a palavra de Deus diz, se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens, e que nós temos que esperar em Deus para a eternidade, é como se a pessoa falasse assim: mas a eternidade está muito longe. Mas tem que esperar uma resposta de alguém. Isso parece longo, mas é necessário que, mesmo que no momento onde tudo tem que ser respondido com rapidez, nós temos que aprender a esperar. Porque para você conquistar o objetivo final, você tem que ter paciência. Porque a espera, ela requer paciência. A palavra de Deus, ela nos mostra aqui, em Salmos 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que nós precisamos ter? Espera e paciência. Essas duas coisas precisam estar na nossa vida. Porque se você for uma pessoa que não sabe esperar, e se você for uma pessoa impaciente, nada para você vai estar bom. Então a paciência e a espera andam juntas. Você já deve ter passado por alguma situação na sua vida onde você teve que esperar. Talvez você já passou por um problema, talvez você já passou por uma dificuldade, onde você teve que aguardar que alguém viesse até você, que você teve que aguardar que a resposta chegasse, e aquilo parecia horas, e quando você olhou no relógio passou 30 minutos, e você achou que você estava ali por muito tempo, porque parece que o tempo não passa quando você está esperando alguma coisa, parece que o tempo vai lentamente, mas aqui, irmãos, é um segredo de quem busca o Senhor. Você precisa esperar, a resposta vem de Deus, e você precisa ter paciência para que a resposta venha no momento que Deus quiser. Quando você entende isso, você já melhora um pouco, porque você já compreende que existe um tempo entre aquilo que você quer e o dia que aquilo que você quer vai chegar. As crianças, elas têm muito pouca paciência. Os bebês até 2, 3 anos, eles brincam, eles choram, eles querem tudo na hora. Por quê? Porque aquilo é a natureza deles, eles ainda estão aprendendo. Agora, quando você vai crescendo, você vai se tornando adulto, você já começa a entender que é necessário que tenha paciência. Mas o que é que faz sucesso? É aquilo que é rápido. O que é que dá mais certo? É a resposta mais rápida. Então as pessoas, elas se demoram, elas acham que não vai chegar e elas mudam. Elas procuram outra coisa, elas vão fazer outra coisa, elas desistem rápido. E é isso, irmãos, que tem afetado a vida de muitas pessoas. As pessoas não conseguem chegar no alto da vontade de Deus porque elas querem as respostas rápidas. Quando aquelas respostas não vêm, elas mudam o objetivo, porque elas não conseguem ter paciência, elas não conseguem esperar. Eu quero dar um exemplo para vocês, e eu já falei dele aqui durante esses últimos dias, que é o exemplo de Abraão. Nós lemos aqui em Hebreus, no capítulo 6, versículo 13 em diante, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior com quem jurasse,
jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Quando Deus prometeu a bênção para Abraão, quando Deus prometeu que Abraão teria um filho e que desse filho se faria uma nação, Abraão teve que esperar. E não aconteceu na hora que Deus falou. Houve um tempo até que a resposta viesse. E Abraão, olha o que a Bíblia diz: esperando com paciência, alcançou a promessa. Você que está buscando as coisas de Deus, você que está servindo a Deus, você precisa entender isso. Para servir, para buscar a Deus, você tem que esperar e com paciência. Você já teve a experiência de estar com alguém que não tem paciência? Você chamou aquele seu amigo, aquela sua amiga, ou aquele seu parente para ir num lugar. E aí aquela pessoa, ela senta numa cadeira e ela começa a se mexer. Aí ela se mexe de um lado, se mexe do outro, ela levanta, ela senta, ela pega 2 litros de água, vai no banheiro, volta, pega mais 3 litros de água, volta no banheiro, sobe, vai lá de fora, vai para cima, para baixo, e a pessoa fala: nossa, não chegou nisso aqui, nossa, está demorando. Aí como demora. E aí você fica pensando: meu Deus, por que eu trouxe essa pessoa? Por que eu trouxe essa pessoa? Essa pessoa não tem paciência, ela não consegue esperar. E aquela pessoa, ao invés de te ajudar, ela vai te estressando e te irritando, porque ela não sabe esperar, ela não tem paciência. Muitas pessoas têm se comportado assim com as coisas de Deus. Elas não têm paciência com Deus, elas não têm paciência com a obra de Deus, elas não têm paciência com o tempo de Deus, com o momento de Deus, com a hora de Deus, e aí elas acabam desistindo, elas acabam abandonando. Mas se eu esperar com paciência, eu vou alcançar a promessa. A ideia é essa: é você esperar, é você ter paciência para que a resposta venha de Deus. Veja que eu quero mostrar também para vocês, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 45. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 45. Ele vai nos dizer assim: olha, mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá do ar, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Aqui é o exemplo que eu acabei de dar para vocês, da pessoa que não tem paciência. O contexto dessa parábola aqui, ele nos mostra, Jesus conta a parábola do servo vigilante. O seu Senhor se retira e diz assim: olha, você vai tomar conta das minhas coisas, você vai tomar conta de tudo. Só que aquele Senhor demora para vir, e o servo então diz: bom, agora eu vou fazer o que eu quero, porque ele não teve paciência para esperar. Então ele começou a se distrair. Veja o que ele começou a fazer. Ele começou a espancar os criados e criadas, ele começou a comer e beber, ele se embriagou, ele foi viver outra coisa porque ele estava sem paciência. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. A falta de paciência leva as pessoas ao vício, porque a pessoa, ela quer ter uma sensação. Então essa sensação que a pessoa precisa sentir algo, porque a impaciência dela vem disso, a ansiedade, a vontade de estar ocupada, de estar fazendo alguma coisa. Essas pessoas acabam sendo levadas aos vícios. E essas pessoas, elas começam a querer procurar distração.
com a falta da pessoa saber esperar, com aquele desejo de ter sensações. E muitas pessoas estão assim. Só que o Senhor daquele servo virá numa hora em que ele não esperava. Por quê? Porque ele não estava esperando o Senhor voltar. Ele estava querendo viver a sua própria vida. Ele estava querendo se lançar nos prazeres. Ele estava querendo viver de modo a preencher a sua vida. Porque, irmãos, essas pessoas que vivem assim, elas acham que se elas ficarem paradas, elas vão perder alguma coisa. Elas acham que se elas tiverem um momento de paz, elas estão, na verdade, perdendo tempo da sua vida. E não é. Muito pelo contrário. Quando a pessoa está em paz, quando ela está tranquila, ela está ganhando tempo da sua vida. Porque ela não está atribulada, ela não está ansiosa, ela não está à procura de algo, porque ela já encontrou o que ela precisava. Aqui, meus irmãos, eu quero dar um outro exemplo. Um exemplo triste. A palavra de Deus diz aqui, em 1 Samuel, no capítulo 13, ela vai nos mostrar o exemplo de Saul. 1 Samuel 13, do 8 em diante. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias atrasados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não porei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O rei Saul, ele recebeu uma palavra de Deus. Deus não falou para ele através do profeta Samuel: olha, você vai, espera, fica aí junto com o povo e me espera. É só você me esperar. Quando eu chegar aí, o profeta Samuel falou: nós vamos oferecer os sacrifícios a Deus, vamos para a batalha e você vai ser vitorioso. Só uma coisa Deus falou para ele: espera. Saul, o rei, ele estava no acampamento com o povo. Samuel falou: eu vou chegar em 7 dias. Só que passaram 7 dias e o profeta Samuel não chegou. O que é que Saul fez? Saul pensou assim: ó, o povo está indo embora, eu vou acabar ficando sozinho aqui nesse lugar. Olha a cabeça, a mente de Saul. O povo começou a se dispersar porque o profeta Samuel não chegou. E Saul, ele achou assim: bom, então eu vou fazer os sacrifícios, para que eu adiante o serviço e o povo não vá embora, e o povo veja que Deus está comigo. Então eu vou fazer os sacrifícios. Só que a Bíblia diz que só poderia oferecer sacrifícios aqueles que foram separados por Deus para isso. Não era a função de Saul oferecer o sacrifício. Saul jamais poderia ter feito aquilo. Mas como Saul não soube esperar a chegada de Samuel, ele resolveu passar na frente do profeta. Só que ele não estava passando na frente do profeta. A Bíblia diz que ele passou na
Se você tivesse esperado, o teu reino teria sido confirmado. Mas pela falta de paciência, o reino não foi confirmado. E o Senhor entregou a outra pessoa, que no caso foi Davi. Não custava Samuel esperar, Saul esperar Samuel. Em seguida, assim que ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Eu quero que você entenda o seguinte: se você quiser receber algo de Deus, confia em Deus. Porque se você consegue ter paciência e esperar, isso é sinal de fé, isso é sinal de confiança, isso é sinal de que você acredita que Deus vai te responder. Então, se você for apressado, se você for um servo mau, o que vai acontecer? Não vai acontecer o que aconteceu com Abraão, vai acontecer o que aconteceu com Saul. A bênção vai passar, a hora vai passar, e vai passar para outra pessoa vai assumir, e outra pessoa vai fazer aquilo que era para você fazer. Então a questão aqui é a seguinte: você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus. Então a nossa oração é: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É assim que nós devemos nos comportar. Veja bem, nessa corrida que nós estamos, nessa caminhada com Deus, nós temos que alcançar um propósito, como eu falei no início. Nós não podemos ficar no meio do caminho. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 24 em diante, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Nós, irmãos, estamos buscando o céu, nós estamos buscando as coisas eternas, nós estamos vivendo em função da esperança daquilo que dura para sempre. Então nós precisamos ter paciência, porque se você achar que o tempo é curto, então você não vai ter paciência. Preste atenção numa coisa: primeira coisa, o tempo é longo. Você tem tempo para fazer aquilo que o Senhor projetou para você. Então fica sossegado. Fica sossegado. Mas não fica afobado com Deus, não funciona. Então você tem que correr de tal maneira que você alcance. Existe a corrida de 100 metros rasos, mas existe a maratona, que são de quilômetros e quilômetros. Às vezes uma pessoa corre uma maratona de 7 quilômetros, de 10 quilômetros, de 12 quilômetros. No decorrer desse percurso tem os lugares onde ela passa, toma água, onde ela toma algum energético, alguma coisa para repor suas energias. Irmãos, é assim que funciona. Nós não estamos numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona, nós estamos numa corrida longa. Então nós não podemos querer que as coisas aconteçam hoje, agora, neste momento. Nós precisamos crer que nós temos paciência para esperar a vontade de Deus se concretizar. E nós não vamos atropelar, nós não vamos sair correndo, gastando nossas energias à toa, não vamos sair esbravejando, gritando, nos revoltando, nos comportando de maneira como se fôssemos um bebê, chorando. Mas nós vamos dizer: Senhor, tudo está nas tuas mãos e eu sei que o Senhor há de responder. Isso é amadurecimento na fé. E o que é que nós precisamos ter? Aqui mesmo, em 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel.
O que é o dispenseiro? É aquele que cuida, encarregado da dispensa. Ele cuida de repor aquilo que acabou. É como se fosse um mordomo. Ele olha a casa toda e vê o que está faltando e vai lá e vai repondo. Preste atenção numa coisa. Requer de nós que somos os dispenseiros de Deus, de você que está na obra de Deus, de todos nós que estamos na presença de Deus, que nós sejamos achados fiéis na presença do Senhor. Uma pessoa leal e fiel é aquela pessoa que tem paciência e que sabe esperar. É isso que nós precisamos ter, paciência. Nós precisamos saber esperar. Porque uma pessoa impaciente, ela não consegue ser fiel. Uma pessoa impaciente, ela não consegue permanecer. Ela não consegue fazer a reposição como precisa. Ela não consegue estar atenta ao seu redor. Porque ela quer que as coisas aconteçam rápido. Ela quer que o resultado venha rápido, venha logo. E na maioria das vezes, nas coisas de Deus, os resultados, eles não vão vir da maneira que nós queremos. Eles não vão vir da nossa velocidade. No texto principal que nós lemos de Filipenses, ele começa dizendo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você vai prosseguir para o alvo com paciência e sabendo esperar. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Ele está falando aqui que nós temos que ter o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Quando a palavra de Deus mostra esse sentimento, ele está falando disso, de você entender o que está acontecendo ao seu redor, de você saber o que está acontecendo na sua vida. E ele diz: sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tens em nós, pelos que assim andam. O exemplo que nós temos de paciência e de fidelidade é o do Senhor Jesus Cristo. É nesse modelo que nós andamos. É com Ele que nós andamos. Nós, irmãos, não seguimos as teorias das pessoas que ensinam as pessoas a acelerar a sua vida, a fazer as coisas o mais rápido que ela puder. Isso daí não faz bem. Isso, inclusive, faz mal. Inclusive, coloca a pessoa numa situação onde ela quer ver um resultado rápido e o resultado não vem. Isso vai ter uma aflição dentro dela. Ela acaba, às vezes, tem pessoas que até passam mal, porque muitos há, dos quais muitas vezes nos disse, e agora também nos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha o que acontece com essas pessoas. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O que é a pessoa fazer com Deus dela no ventre? É a satisfação. Então, aquela pessoa, como eu expliquei a vocês, que é levada aos vícios, ela é uma pessoa impaciente. Ela não consegue esperar. Normalmente ela não olha nos seus olhos, ela olha em várias vezes, em todas as direções ao mesmo tempo. Ela olha para cima, ela olha para o lado, ela olha para baixo, ela fica olhando para tudo. Ela olha, ela vê, ela não consegue, ela não tem aquele momento assim que ela fica, que beleza, estou tranquilo. Não tem, ela não consegue. Ela não consegue ficar tranquila, ela não consegue prestar atenção no que está acontecendo dentro do ambiente. Por quê? Porque essa confusão que acontece nela mesma é porque ela só pensa nas coisas terrenas. Ela pensa que tudo vai acontecer no espaço curto de tempo. Ela pensa que as respostas vão vir tudo rápido. Existem pessoas que elas, por exemplo, elas entram na faculdade, mas elas não conseguem terminar, porque elas acham que vai demorar muito. Existem pessoas que vêem uma fila. Ela vê a fila, a nossa fila vai demorar. Aí ela fala, não, vou para outra. Aí ela chega em outro lugar, a fila está um dobro do tamanho. Aí ela fala, eu devia ter ficado naquela outra fila. Por quê? Porque ela fica medindo a vida como se fosse uma fila. Se a fila for menor, eu entro. Se a fila for maior, eu
que nós temos que pensar antes de agir, que nós temos que pensar antes de reagir, que nós temos que meditar sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É como se você dissesse assim: eu posso esperar, eu posso ter paciência, eu vou viver para a eternidade, eu não vou viver só para o dia de hoje, eu não vou viver só para agora, eu vou viver eternamente. Então eu não vou ficar correndo. Vou ficar querendo resolver as coisas na hora. E por que eu vou fazer isso? Se a minha visão está eterna, então como ele mostrou aqui, nós temos paciência, nós sabemos esperar, porque nós entendemos que o tempo é longo, o tempo é infinito, o tempo ele não é curto como muitas pessoas dizem. Ele vai ser curto para quem não crê em Deus, ele vai ser curto para quem não depositou sua esperança em Deus, ele vai ser curto para como foi para Saul, mas ele vai ser longo como foi para Abraão, porque Abraão entendeu que ele podia esperar a hora certa do cumprimento da promessa. Então ele esperou com paciência e recebeu a promessa que transformará, Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder que sujeita também a si todas as coisas. Você receberá um corpo glorioso, um corpo glorificado, um corpo renovado. Então, irmão, irmã, vamos atingir esse alvo, vamos prosseguir para o céu, vamos prosseguir para as coisas eternas. Fique calma, fique paciente, saiba esperar, porque tudo que o Senhor projetou para nós já está preparado e nós vamos chegar lá com paciência, com perseverança, com fé. Nós vamos alcançar a vontade de Deus para as nossas vidas. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nesse momento